Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós vamos encerrar a série de estudos que nós fizemos ao longo dessas 7 semanas a respeito da cura da alma e das emoções através da palavra de Deus, não é? Então, eu queria que você prestasse muita atenção, né, e vamos lembrar de tudo que nós já dissemos ao longo dessas semanas, e hoje nós vamos fazer um resumo e, ao mesmo tempo, né, encerrar com os cuidados que nós precisamos ter para a nossa alma e as nossas emoções ficarem saudáveis. Muito bem. Provavelmente você já deve ter ouvido a seguinte frase: que seja o seu remédio o alimento, e que o alimento seja o seu remédio. Muito bem. Essa frase é atribuída, né, a Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina moderna, né? Nós sabemos que, embora os egípcios já tinham tratados de medicina, né, Hipócrates, um grego, né, ele é considerado o pai da medicina moderna. E hoje, a medicina natural, né, ela reconhece que muito do que nós somos, né, do ponto de vista de corpo, não é, de organismo, nós somos dependendo daquilo que nós comemos. Então, o alimento que nós ingerimos, o alimento que nós comemos, é isso que vai determinar como que é o nosso corpo, se ele é saudável ou não. A influência, né, do que nós comemos, dos alimentos em nosso corpo. Né? Muito bem. Eu queria que você também fosse agora comigo lá em Mateus, no capítulo 4, né? Mateus capítulo 4, Novo Testamento. Aqui nós vamos ver um diálogo, não é, entre Jesus e Satanás, quando Jesus estava no deserto. É um diálogo bem conhecido, quando Satanás ele pede para Jesus Cristo transformar as pedras em pães, uma vez que Jesus estava com fome. E em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus responde assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus Cristo aqui, né, ele mostra que o alimento, né, que fortalece o espírito, que traz saúde para o espírito, é a palavra de Deus. Então, nós vimos, né, o alimento natural que vai fortalecer o corpo, e agora nós estamos vendo o alimento espiritual, né? Então nós sabemos que o nosso espírito, ele se alimenta através da palavra de Deus. Se você puder ir comigo lá em João, capítulo 6, o próprio Senhor Jesus, ele também vai dizer o seguinte, João capítulo 6, versículo 63. Preste muita atenção, Jesus fala assim, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E aí ele fala, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, agora nós temos certeza, né, de que o nosso espírito ele é alimentado através de um alimento espiritual. E esse alimento espiritual, o único alimento espiritual que nos traz uma saúde, nos fortalece, né, para a vida, é a palavra de Deus. Muito bem. E a alma, né, que nós estamos tratando ao longo dessas semanas, como que nós podemos alimentar a alma? Como que a alma se alimenta? Muito bem. Para entender isso, eu vou precisar, em primeiro lugar, te explicar que a alma ela se alimenta de duas fontes principais. Em primeiro lugar, não é, os nossos sentidos, né? Nós sabemos que nós temos 5 sentidos, então vamos lembrar a visão, o olfato, a audição, o tato, o paladar. Então esses 5 sentidos, ele tem contato com a nossa alma, não é? Então é através desses 5 sentidos que nós tomamos contato com as coisas do mundo. E também a nossa alma, ela se alimenta de pensamentos. Então são duas fontes. Muito bem, então quando nós falamos em alma, a Bíblia chama a alma coração muitas vezes, a nossa alma ela vai se alimentar principalmente dessas duas fontes, para efeito do que nós vamos estudar. Mas qual que é o problema disso, né? Preste atenção no que Jesus Cristo vai falar lá em Mateus, capítulo 15, versículo 19. Não é? Mateus, capítulo 15, né, versículo 19, o Senhor Jesus fala assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, olha só, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Não é? Então, Jesus Cristo deixa muito claro que o nosso coração, não é, a nossa alma, ela abriga pensamentos, e conforme a nossa intenção, não é, nós vamos
trazer para a existência, né, o fruto dos nossos pensamentos. Olha só, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Muito bem. Os sentidos, não é que nós falamos, não é? Visão, audição, paladar, tato, olfato, esses sentidos, eles nos ligam com o mundo, né? O mundo que nós vivemos. E esse mundo que nós vivemos, ele tem um problema muito sério. Ele oferece prazeres, né? A Bíblia muitas vezes chama concupiscências, né, da carne, ou seja, prazeres que alegram a nossa carne através dos nossos sentidos. E isso passa pela nossa alma. Mas a Bíblia fala que um grande problema existe, não é? Ao contrário do que possa parecer, esses prazeres, eles não nos fortalecem a alma. Pelo contrário, eles trazem enfermidade para a nossa alma. Eu queria que você fosse comigo, não é, e tomasse contato com um grande problema que existe. Está aí em Jeremias, capítulo 17, com uma revelação que Deus faz. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Né? Fala assim: enganoso, preste muita atenção nisso, ó, enganoso é o coração, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentidos, o nosso sentimento, as nossas emoções. Então pensa assim, toda vez que fala coração, são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos sentidos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Em algumas versões fala corrupto, não é? Muito bem. Então nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso. Ele não traz para nós aquilo que seria o melhor para nós, mas ele é ligado, não é, às coisas que trazem prazer para a carne. Muito bem. O que a Bíblia ensina quando nós queremos ter uma alma saudável, né, e uma emoção saudável? Nós vamos ver isso daí lá no Salmo número 1. Para manter a nossa alma, né, saudável do ponto de vista, né, da palavra de Deus, uma alma que vai nos conduzir por uma vida eterna, uma alma que vai fazer com que nós andemos no caminho que é a verdade e a vida, ou seja, a palavra de Deus, ela precisa estar preparada, né, e se defender de todas as ameaças, de todos os enganos, né, de todas as armadilhas. É por isso que o Salmo 1, né, o primeiro salmo no Antigo Testamento, né, primeiro salmo fala assim: bem-aventurado o varão, né, ou a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem ouvido, olha só, ouvido, os sentidos, né? O seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui a Bíblia explica: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Muito bem, então a fórmula para nós sermos felizes, né, e encontrarmos a vida plena que Deus nos garante, não é, pela palavra, é vigiarmos a nossa alma. Então nós não podemos nos influenciar com aquilo que nós ouvimos das pessoas ímpias. Né? Então, você vê, dando um exemplo, né, vamos dizer, através de filmes, através de leituras, através de conversas, através de tudo aquilo que vem para dentro de nós pelos nossos sentidos. Né? Para você ter uma ideia, né, quando eu queria que você pensasse nisso, até para você poder, assim, enxergar, né, como que isso funciona. Quando nós assistimos, por exemplo, um filme, né, em um filme de romance, por exemplo, a nossa emoção, né, que vem para o nosso coração é uma emoção de romance, né? Então nós ficamos mais ligados a isso. Se nós assistimos um filme de violência, né, para dentro de nós, a emoção que vamos dizer assim, que nós comemos, entre aspas, aquilo que nós comemos é uma emoção de violência. Então nós trazemos para dentro da nossa alma violência e assim por diante, né? Você entende? Muito bem. Como que nós podemos ter uma alma saudável, né, se nós estamos abertos a todos os tipos de emoção? Aqui a Bíblia é muito clara. Né? Nós devemos saber as emoções que não são contrárias à palavra de Deus. E as que são contrárias, então nós devemos vigiar, tomar muito cuidado, porque elas podem entrar na nossa vida,
né? E ao contrário do que nós pensamos de nos dar prazer, ela pode ser uma verdadeira armadilha. Lembra-se que o nosso coração, né, os nossos sentidos, os nossos sentimentos, né, a nossa emoção, eles são enganosos. Eles não se dirigem necessariamente para o caminho que Deus prepara, mas sim para o caminho da concupiscência, né, dos prazeres momentâneos, deixando de lado aquilo que seria o prazer eterno, né, a plenitude de vida. Muito bem. Então, agora nós temos consciência de que o nosso alimento que nós ingerimos no nosso coração, não é? Ele tem que ser vigiado. E eu queria que você fosse um pouquinho mais para frente desse salmo, não é? Para também não ser muito extenso, mas lá em Provérbios, capítulo 28, não é? Você vai ver o seguinte, olha só. Provérbios capítulo 28, versículo 26. Né? Provérbios vem logo depois de Salmos, né? Ainda no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 28, versículo 26. Está escrito assim: o que confia no seu próprio coração é insensato. Então isso vem confirmar aquilo que nós vimos em Jeremias, não é? E isso vem ilustrar o cuidado que nós temos que ter com as nossas emoções, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que os nossos sentidos trazem para dentro de nós. Repetindo, o que confia no seu próprio coração é insensato, ou seja, não tem juízo. Né? Mas o que anda sabiamente escapará. Em outras versões, se salvará. Então, nós sabemos que quando nós escolhemos aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós temos o tato, contato, né? E aquilo que nós ingerirmos, né, ou bebemos, né, vamos falar mais claramente, aquilo que entra pelo nosso organismo, seja fumaça, seja qualquer outro tipo de coisa, quando nós fazemos as nossas escolhas, nós estamos determinando a saúde da nossa alma, né? E nós vimos até nas semanas anteriores que quando a nossa alma não está saudável, nós não temos condição de tomar as melhores decisões, as decisões que nos vão levar para a vitória, para o sucesso. E nós não temos condições, né, com a alma assim, né, de encontrarmos a felicidade, a plenitude da felicidade, que é andarmos na bênção de Deus. Muito bem. A respeito dos pensamentos, né, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós imaginamos, aquilo que vem na nossa mente. Né? E para encerrar, eu queria que você fosse comigo lá no livro de Filipenses, né? Novo Testamento, né? Você vai passar os Evangelhos. É um texto muito conhecido e que nós vamos lembrar, não é? A respeito do que nós pensamos. Presta atenção, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então, o Novo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8 fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor há, nisto pensai. Então a Bíblia ela deixa muito clara. Os nossos pensamentos, eles têm que buscar tudo aquilo que é aceito e recomendado pela palavra de Deus. Vamos ver então. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha só, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, não é? Isso pensai. Então agora você entende porque quando lá no Salmo 1 ele fala que somente vão dar frutos, né? E vão estar plantados junto ao ribeiro de águas e vão dar frutos nas estações próprias, aquele que não se mistura com os conselhos, ou seja, com as conversas, com o ambiente dos ímpios, dos escarnecedores, daqueles que vamos dizer assim, se portam de uma forma inconveniente e totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Né? Nós estamos no mundo, mas nós precisamos vigiar o nosso coração. Nós não podemos deixar de ter contato com essas pessoas. Sempre nós estamos falando isso. Jesus Cristo mesmo ele fala em oração, né? Lá em João 17, Pai, não peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. Né? A nossa estada aqui na Terra, ela é a testemunha, né? Ou o testemunho do poder de Deus dentro de nós. Então nós não podemos nos esquivar de ter contato com as pessoas, de ir nos lugares, né? Mas nós temos que saber vigiar o nosso coração. No versículo 9, está escrito assim, né? Lendo aí no Filipenses capítulo 4, versículo 9.
O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Presta atenção que ele se refere, não é, àquilo que a alma absorve, né? Aquilo que a alma vai, como uma esponja, absorver, né? Vai tirar. Olha, o que também aprendestes, né? Mente, e recebestes, ouvistes, sentidos, né? Vistes, sentido, em mim, isso fazei, e o Deus de paz, ou seja, o Deus que nos traz a salvação, será convosco. Então, esse é o grande segredo da palavra de Deus para nós nos mantermos com saúde. Nós vimos, né, vários pontos durante as semanas, né, que nós estivemos estudando esse assunto, e essa série termina então hoje, não é, para também não ficar muito extensa. Podemos voltar mais para frente, né, falando outros aspectos, mas eu creio que nessa primeira fase foi o suficiente para nós entendermos como manter a nossa alma saudável e as nossas emoções saudáveis, para que nós possamos fazer as melhores escolhas, para que nós possamos encontrar a felicidade, a plenitude da felicidade, a bênção de Deus que nós temos na palavra. Amém? Então eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e ao longo dessas semanas, meu Pai, nós aprendemos como manter a nossa alma saudável e as nossas emoções de acordo com a tua palavra. Não é? Ou seja, vigiarmos para que as nossas emoções, para que a nossa alma não seja influenciada pelas coisas do mundo, as coisas que ao invés de nos trazer vida e vida em abundância, vêm para nos destruir. Pai querido, que essa palavra, não é, chegue em todas as vidas que assistirem essa mensagem, esse grupo familiar, e através do teu Espírito Santo, o Senhor possa ainda esclarecer muito mais, meu Pai, do que nós fizemos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Mas lembrando que na próxima quarta-feira nós estaremos tratando de outro tema, não é, às 8 horas da noite, e que na igreja de Ribeirão Pires, né, nós estamos tendo os cultos presenciais às 10 horas e também os cultos, né, virtuais também às 10 horas da manhã. Né? Então eu convido a todos para estarmos juntos, não é? Ou no culto presencial, não é? Ou então no culto virtual. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até lá, em nome de Jesus Cristo.